A curva de suas sobrancelhas é como o arco, seu olhar como flechas dardejantes. Suas orelhas são as cordas. E eu me pergunto qual a necessidade de tantas armas no arsenal da deusa viva do amor. Não há mais a quem derrotar. A Canção do Pastor, de Jayadeva. Quando falamos de mitologias realmente antigas, é esperada certa inexatidão. Relatos podem variar de uma fonte para outra, e essas versões conflitantes nem sempre definem qual delas é a canônica. Isso é verdade em vários casos, em várias outras mitologias mundo afora, mas é especialmente verdade para os Deva. A sua principal religião, que chamamos meio que erroneamente de hinduísmo, na verdade abarca várias outras doutrinas religiosas, como o Vishnuísmo, o Shivaísmo e o Shaktismo. Mas acabamos ignorando as suas diferenças e colocando-as no mesmo saco, basicamente por reducionismos oriundos dos horrores da colonização e exploração britânicas, e por causa dos movimentos posteriores de independência e unificação da Índia, que acabaram colaborando para isso. E nem mencionamos ainda o hinduísmo do Sudeste Asiático, ou o surgimento do budismo, que tornam as coisas ainda mais complexas. Isso acaba colaborando para a vastidão de mitos não raras vezes contraditórios que mencionamos anteriormente. Ou seja, se todos os mitos são reais, então todos os hinduísmos também são. O que torna seus deuses e histórias muito mais diversificadas do que o que costumamos encontrar em outros panteões. O fato de termos vários desses deuses reencarnando em dezenas de avatares, ou talvez centenas de avatares, e seus mantos e títulos sendo trocados ou sobrepostos sem nenhum aviso prévio, também meio que não facilita muito a vida de quem queira ter uma visão universalmente organizada, exata, precisa desse panteão. Creio que a principal característica dos Devas seja sua fixação pela titanomaquia. O panteão inteiro guerreia eternamente com uma outra raça de seres sobrenaturais chamada Asura, e esse conflito moldou os Deva em talvez o mais bélico dos panteões conhecidos. Os Devas possuem vários deuses guerreiros, símbolos de vitórias louváveis sobre os malignos Asura. Eles são donos de várias armas poderosíssimas, o que também não é algo inédito para os outros panteões. Os raios de Zeus, a lança Gungnir e o martelo Mjolnir dos Aesir certamente podem ser apontados como verdadeiras armas de poderes capazes de destruir mundos. Os Deva, porém, têm inúmeras armas desse mesmo nível de poder, algumas com poderes até várias vezes maior. Simplesmente seria tolice querer listar esses não menos do que milhões, bilhões de itens. A guerra eterna entre Asuras e Devas se restringe ao mundo superior do panteão. Na Terra, o principal inimigo não só dos Erels do panteão, mas também de toda a humanidade em geral, são os chamados Rakshasa ou Rakshasas, seres que se dedicam a qualquer atividade que prejudique a humanidade ou a civilização. E eles também se alimentam de carne humana. Nos últimos séculos, os Rakshasa têm se limitado ou foram obrigados a viverem em regiões ermas e afastadas da civilização, e vivem lutando contra as iniciativas de crescimento urbano ou a exploração dos poucos redutos naturais que ainda lhes restam. Sem seu líder Ravana, morto pelo príncipe Rama de acordo com a Ramayana, eles mal parecem uma ameaça aos poderosíssimos Devas. Nos confins do Sri Lanka, porém, comunidades quase tribais de Rakshasa profetizam o retorno de seu antigo líder, ou a ascensão de um novo. Ravana renascido! É um grito de guerra comum entre essas comunidades. Para os Deva, o universo foi criado por aquele que criou a si mesmo, o primordial Brahma, o primeiro entre a Trimurti ao lado de Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. O universo se divide temporalmente em yugas. De acordo com a matemática, estamos na última, a Kali Yuga. Portanto, é esperado que o ciclo venha a um fim em breve para que um novo universo tenha início. Até lá, as virtudes dos Deva nos lembram que todos têm um dever a cumprir. Mas essa noção de dever é algo quase totalmente próprio deles, expresso através das morais da Ramayana e do Bhagavad Gita. O conflito ético entre dever e a consciência individual.
O domínio exclusivo do panteão pode soar até engraçado para alguns. Mas antes da yoga ser uma atividade física típica de academias, ela era um conjunto de atividades que visava desfazer as conexões com o material, o ego e o desejo em busca de uma elevação pelo que é divino. Através dessas práticas, heréus dos devas podem ganhar novos poderes temporários ou se unirem tanto ao divino a ponto de poderem adivinhar o futuro ou o presente. Os devas são acima de tudo um panteão nobre, bravio, temível e intenso, e que jamais fugirá do conflito. Por fim, mas não menos importante, recomendamos fortemente que use de sua consciência para clicar no botão de curtir caso tenha gostado do vídeo. Recomendamos também que medite seriamente sobre o seu dever em compartilhá-lo. Eu não arriscaria a ira dos devas se fosse você. Ótimas rolagens, se você assim o fizer.